Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química e hoje iremos falar sobre reações orgânicas de adição. As reações orgânicas de adição elas estão presentes em alguns processos industriais, como por exemplo a fabricação de margarinas, como por exemplo a produção e a síntese de álcools a partir de alcenos. Para entender reações orgânicas de adição, primeiramente nós vamos entender o mecanismo que rege esse tipo de reação. Olha só, nós vamos ter três etapas distintas deste mecanismo. A primeira etapa é a cisão, ou seja, a quebra heterolítica do reagente não orgânico, ou seja, aqui nós temos o reagente orgânico e aqui o ácido bromídrico, HBr, o reagente inorgânico. Então a primeira etapa é a cisão, ou seja, a quebra heterolítica. Então aqui ocorre uma quebra, esse par de elétrons da ligação ele vem para o bromo, formando duas espécies, formando o H+, formando o Br-, nosso brometo. Segunda etapa do mecanismo reacional é o ataque do cátion à ligação π, ou seja, aqui nós temos o prop, um ênon, e aqui nós temos a ligação dupla. Nessa ligação dupla nós temos uma ligação sigma e nós temos uma ligação π. Como a ligação π ela é a ligação mais fraca do que a ligação sigma, a quebra vai haver justamente na ligação π. Olha só, o ataque do cátion. Quem é o cátion que foi formado na quebra heterolítica da etapa 1? O cátion é quem? O hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai atacar justamente a ligação π, por ser a ligação mais fraca. E a terceira etapa é o ataque do ânion ao C+. Olha só, a partir do momento que essa ligação aqui ela é quebrada, forma-se uma ligação simples e forma-se um carbocátion, uma espécie carregada positivamente. Olha só, nós temos aqui o brometo, que foi o ânion formado na quebra heterolítica da etapa 1. Esse brometo vai atacar justamente aqui, no carbocátion, formando o seguinte composto. Esse Br foi justamente do reagente não orgânico. Esse H, hidrogênio, foi justamente do reagente não orgânico. Nós partimos de uma cadeia insaturada para uma cadeia saturada. Nós temos agora 2 bromo-propano. As reações de adição elas vão ser basicamente de 4 tipos. Nós vamos ter a reação de hidrogenação, nós vamos ter a reação de halogenação, nós vamos ter a adição de HX, que seria o hidrogênio e um halogênio. O X é justamente o halogênio e o H, ou seja, a adição de um ácido, de um hidrácido. E nós vamos ter, por fim, a hidratação de alcenos em meio ácido. Tranquilo? Nós vamos ver cada uma dessas etapas bem detalhadamente. Hidrogenação catalítica. Nós temos aqui um alceno, CH3, CH, dupla, CH2. Reagimos esse alceno com o hidrogênio na presença de um catalisador, geralmente níquel, platina ou paládio, e submetemos ele a um aquecimento. O que vai acontecer? Nós temos aqui 2 hidrogênios. Olha só, H, H. Um hidrogênio vai se ligar aqui e o outro hidrogênio vai se ligar aqui, nesse carbono. Essa ligação π, por ser uma ligação mais fraca, ela é quebrada. Então nós vamos produzir CH3, CH, H, CH2, aqui, CH3. Nós partimos de um alceno para um alcano. Que tipo de reação é essa? Reação de hidrogenação catalítica. Por que hidrogenação? Porque nós adicionamos hidrogênio a um alceno, formando um alcano. Tranquilo? Outro exemplo. Nós temos aqui agora um alcino, certo? 1, 2, 3, 4 carbonos. E uma tripla ligação aqui.
e nós vamos fazer a hidrogenação desse alcino. O que vai acontecer? A ligação π, por ser mais fraca, vai ser quebrada. Temos dois hidrogênios. Um hidrogênio vai se ligar aqui e o outro hidrogênio vai se ligar aqui. Nós vamos formar o quê? Nós vamos formar dupla ligação aqui e aqui. Tranquilo? Então nós fizemos aqui uma hidrogenação parcial. Existem basicamente dois tipos de hidrogenação. Existe a hidrogenação total, foi nesse caso aqui, partindo de alceno chegando no alcano. E aqui nós temos a hidrogenação parcial, partindo de alcino chegando no alceno. Se a gente pega esse alceno que foi formado e reagimos novamente com outra molécula de hidrogênio, com o uso de um catalisador, por exemplo, de níquel, e submetemos isso ao aquecimento. Olha só, vai acontecer a mesma coisa. A ligação π vai ser quebrada, esse hidrogênio vai vir para aqui e esse hidrogênio vai vir para aqui. Nós vamos formar o 1, 2, 3, 4. Nós vamos formar o butano. Tranquilo? Então partimos de um alcino, hidrogenação parcial. Submetemos esse alceno que foi formado mais uma vez à hidrogenação para chegar em um alcano. Então aqui nós vamos precisar, na verdade, de duas moléculas de H2 para que ocorra a hidrogenação total do alcino. Outro exemplo. Nós temos aqui agora um dieno e vamos fazer a hidrogenação catalítica do dieno. Olha só. O que vai acontecer? Vai quebrar essa ligação aqui, por ser mais fraca, e vai formar quem? Vai formar CH2, C dupla C. O que vai acontecer? Um hidrogênio vai vir para aqui e outro hidrogênio vai vir para aqui. O que formou? Formamos esse composto aqui. Tranquilo? Mais um exemplo de hidrogenação catalítica. Outro exemplo muito comum também é quando nós temos um ciclo. Por exemplo, o ciclo propano. Aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos. Ao fazer a hidrogenação do ciclo propano, adicionando hidrogênio, o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra desse ciclo, formando esse seguinte produto: CH3, CH2, CH3. Nós produzimos quem? Nós produzimos o propano a partir do ciclo propano. Um hidrogênio veio para aqui e o outro hidrogênio veio para aqui. Justamente o hidrogênio que está nessa posição e nessa posição. Que a gente pode escrever da seguinte forma: esses dois hidrogênios vermelhos foram os hidrogênios que vieram da cisão aqui e da reação de adição de H2 ao ciclo propano. Tudo tranquilo? Segundo tipo de reação de adição, a halogenação. O segundo tipo de reação de adição é a halogenação. Como o próprio nome sugere, é a adição de halogênio, que a gente vai chamar aqui de X. E esse X pode ser quem? Flúor, cloro, bromo e iodo, que são halogênios comuns em reações orgânicas de adição. Vamos ver como é que vai ficar a nossa reação de adição? Nós vamos ter aqui, por exemplo, o propeno e vamos reagir com o bromo. Br. O que vai acontecer? Justamente, o mecanismo, pessoal, ele vai sempre se repetir. O mecanismo reacional, ele sempre vai se repetir. O que vai mudar? O que vai mudar só esses reagentes que vai mudar, mas o mecanismo, que é a forma pela qual eles reagem, vai ser basicamente a mesma forma. Quebra da ligação π por ser mais fraca, um bromo vem para esse carbono e o outro bromo vem para esse carbono. Formamos quem aqui? Formamos Br aqui.
e Br aqui. Nós formamos quem? Nós formamos 2 de bromo propano. Tranquilo? Próximo exemplo. Vamos pegar aqui, ó, uma cadeia insaturada, uma dupla ligação aqui. Nós vamos reagir com 2 moléculas de... Nós vamos reagir com um mol de gás cloro. O que é que vai acontecer novamente? Quebra da ligação π por ser mais fraca, um cloro vem para aqui e o outro cloro vem para aqui. Formamos quem? Cl aqui, Cl aqui. Formamos o 1, 2, 3, 4, 5. Formamos o 2, 3 de cloro pentano. Tranquilo? A partir da reação de halogenação. Nós vamos sempre adicionar uma espécie aqui desses 4 halogênios. A ligação π vai ser quebrada e vai entrar um átomo na posição onde foi quebrada, de um carbono, e o outro átomo na outra posição, formando sempre um alcano. Tranquilo? A partir de alceno nós formamos um alcano. O segundo tipo de reação de adição. O terceiro tipo de reação de adição que nós vamos ver agora é a reação de adição de HX. Na adição de HX nós vamos ter esse X, nós podemos substituir por quem? Por flúor, cloro, bromo e iodo. São os 4 halogênios mais comuns em reações orgânicas. Na adição de HX nós vamos verificar um detalhe que não verificamos nas reações anteriores. Acompanhe aqui no quadro a seguinte reação orgânica. Olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter a cisão heterolítica aqui, que é a primeira etapa do nosso mecanismo. A segunda etapa é o ataque da espécie carregada positivamente à ligação π, por ser uma ligação mais fraca. Mas olha só, aqui a gente vai ter 2 possibilidades. Esse hidrogênio ele pode entrar aqui, esse bromo pode vir para aqui. Essa ligação vai ser rompida, vai ser quebrada, vai haver a cisão aqui nesse ponto. Esse bromo vem para aqui. Ou nós vamos ter outra possibilidade. Qual seria a outra possibilidade aqui? Acompanha comigo no quadro. Esse hidrogênio poderia vir para aqui e esse bromo poderia vir para aqui. Olha só como é que ficaria o nosso outro produto provável. O bromo vem para aqui. E o hidrogênio vem para aqui. Mas o que percebeu-se experimentalmente? Percebeu-se que esse produto era inviável de ser formado. Formava quantidade desprezível desse produto. Já esse produto ele formava majoritariamente, ou seja, praticamente uma quantidade desprezível desse produto, mas esse produto formava uma quantidade muito grande. A partir disso, um cientista chamado Markov-Nikovny determinou a regra de Markov-Nikovny, que diz que o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, ou seja, o hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênios. Olha só, acompanha aqui comigo. Quantos hidrogênios nós temos aqui? Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Quantas faltam para chegar em 4? Uma. Então nós só temos um hidrogênio aqui. Aqui nós temos 1, 2. Quantas ligações faltam para chegar em 4? 2. Então aqui nós temos 2 hidrogênios aqui. Nós temos um CH2 aqui na ponta. Qual das 2 posições é mais hidrogenada? Essa posição ou essa? Essa posição. Isso aí. Essa posição é mais hidrogenada.
Se essa posição ela é mais hidrogenada, o meu hidrogênio vai entrar onde? O meu hidrogênio vai entrar aqui. Então, o produto majoritariamente formado é esse produto de acordo com a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar sempre no carbono mais hidrogenado, tranquilo? Próximo exemplo. Nós temos a reação de adição desse composto orgânico com ácido clorídrico. Vai haver a cisão heterolítica aqui. Esse hidrogênio vai atacar a ligação dupla, quebrando ela. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai entrar nessa posição ou esse hidrogênio vai entrar nessa posição? De acordo com a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Quantos hidrogênios nós temos aqui? Uma ligação, 2, 3, 4. Aqui nós não temos nenhum hidrogênio. E aqui? Nós temos uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Então nós temos um hidrogênio aqui. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai vir para aqui e esse cloro vai vir para aqui. Nós vamos formar o seguinte produto. Nós vamos formar o seguinte produto. Um cloro, um metil, ciclohexano. Esse é o nosso produto reacional de acordo com a regra de Markov-Nikov. Próximo exemplo. Vou pegar esse composto orgânico e vou reagir ele com HBr. Olha só, nós temos aqui a adição de HX, tranquilo? O que vai acontecer? Vai haver a cisão heterolítica aqui. Esse hidrogênio vai atacar onde? No carbono mais hidrogenado. Aqui tem um hidrogênio, ou seja, aqui é o carbono mais hidrogenado. Esse hidrogênio vai vir para aqui, a ligação vai ser quebrada, e esse bromo vai vir para aqui. Nós vamos formar o seguinte produto reacional, tranquilo? E por fim nós vamos ter a hidratação. Último caso nós vimos hidrogenação, nós vimos halogenação, nós vimos adição de HX e agora por fim nós vamos ver a hidratação. A hidratação vai ser um alceno novamente. Nós vamos ter um alceno e nós vamos reagir esse alceno com água. Nós vamos reagir esse alceno com água. E nós vamos ter a presença de um catalisador. Por exemplo, ácido sulfúrico. Vai ser o catalisador dessa reação. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai vir para aqui. E esse OH, esse grupo OH vai vir para essa posição. Nós vamos formar quem? Vamos formar o álcool. Um hidrogênio veio para aqui. E o nosso grupo OH veio para aqui. Nós vamos formar aqui o butan 2-ol. Tranquilo? Então nós sintetizamos um álcool a partir da reação de hidratação, ou seja, a adição de água ao alceno em meio ácido. Outro exemplo. Nós temos aqui o prop, um eno, e nós vamos reagir ele com água. Em meio ácido. Olha só. Esse hidrogênio vai vir para aqui, ou esse hidrogênio vai vir para aqui. Aqui nós vamos seguir novamente a regra de Markov-Nikov. Como esse hidrogênio é mais hidrogenado, esse hidrogênio vai vir para aqui, e esse grupo OH, o nosso álcool, vai vir para aqui. Nós vamos formar quem? Vamos formar o seguinte composto. Vamos formar o seguinte composto. O propan 2-O.